em seus lares o programa Quarta Dimensão na rede tvm.com.br, o canal da maior e melhor cobertura local. Aquele velho Salomão, depauperado pela ilusão de posse de 1000 mulheres, disse o que a sua consciência desequilibrada sentia. Os mortos não sabem coisa nenhuma, porque sua memória jaz no esquecimento. Para sempre, eles não terão parte em obras debaixo do sol. Eclesiastes 9, versículos 5 e 6. Os mortos, semi-farto da vida, Salomão desejava a morte eterna e queria arrastar na sua desesperada fuga todos os habitantes da terra. Jesus, ao contrário deste desacreditado rei, referindo-se a Jeová como Deus dos patriarcas, desfez a idiotice de Salomão, dizendo: Deus não é Deus de mortos, pois para ele todos vivem. Lucas 20, versículo 38. Imaginem se fosse certa a teoria de Salomão, os mortos lá no sepulcro. Que vida tem um infeliz deste tipo? É claro que Jesus falava em vida. Para Deus, todos vivem. Tanto faz encarnado como desencarnado. O Evangelho confirma que o espírito do patriarca Abraão vivia quando ele apareceu na parábola do rico e do Lázaro em colônia espiritual, contrariando essa tese de Salomão. A parte humana da Bíblia espalha confusão. A parte divina da Bíblia reconstrói a verdade e Jesus garante doutrina coerente e inquestionável. Equipe TVM complementa a nossa mágica. João Luiz Leal manipulando os botões, mais o Fernando e o Everton. Com eles na técnica temos certeza de trabalho bem feito. O tema de hoje será: ainda hoje estarás comigo. No Gólgota, nos finais da vida física, Jesus irradiou carisma suficiente para ampliar o quadro de assessores. Quem apostaria naquele homem pregado numa cruz? Pelo prisma humano seria difícil acreditarmos em tal coisa. A coroa de espinhos que fazia gotejar sangue na sua fronte não favorecia a menor expectativa. Ensanguentado e suarento, aquele homem completava o quadro de alguém derrotado inexoravelmente. O personagem pregado naquela cruz completava todas as características de alguém que fracassara. Simão Pedro já o negara 3 vezes. João, embora permanecendo nas imediações, mostrava desalento e bastante tristeza. Nicodemos mantinha-se à distância, discreto como sempre. As 3 Marias derramavam lágrimas aos pés da cruz. Os demais apóstolos se escondiam no meio da multidão.
O sonho se dissipara diante da implacável força do inimigo. Ninguém acalentava a menor esperança. Era forçoso reconhecer: o sinédrio vencera. O suplício da cruz era a forma desonrosa de punição. Roma instituíra o castigo para dissipar do nascedouro qualquer ideia de subversão ou de desordem. A crucificação era símbolo perfeito da ignomínia e da vergonha. Todos os descendentes de crucificados ficavam marcados pelo ferro em brasa da desonra. A fama do suplício assombrava dissidentes. Ele deixava marcas indeléveis por inúmeras gerações. O que acontecera com o mestre representava, portanto, irreparável tragédia que afastara dele o mais corajoso simpatizante. Quando todos tinham os olhos úmidos e a mente vazia de qualquer consolo, a estranha voz se ouviu na contramão do desânimo. Oh, Jesus! Exclamou aquela voz. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquela voz e aquele pedido inteiramente fora do contexto repercutiram como se fosse manifestação de alguém alucinado. Naquele momento de suprema vergonha, quem seria capaz de continuar acreditando? Quem teria olhos para enxergar no crucificado a figura de um rei? Para proferir apelo totalmente sem lógica, só restavam duas hipóteses. Ou se tratava de alguém vitimado pelo delírio das febres, ou tivera a mente aberta pelos anjos. Venceu a segunda alternativa. No Jesus andrajoso, suarento e ferido, o bom ladrão percebera o cetro da realeza. Empolgado, o novo amigo de Jesus, empolgado com aquele novo amigo, meus caros, de imediato o mestre o carregou para as suas fileiras, quando disse: em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Imaginem vocês o quanto terá sido gratificante para o mestre a manifestação daquele companheiro de cruz, daquele colega de suplício. Jesus tinha consciência que sua figura não inspirava outra coisa além de compaixão. Os próprios discípulos que ele instruíra durante 3 anos não haviam compreendido a sua rendição voluntária. Não tiveram sensibilidade para ler na consciência universal a lição da cruz. Chorosos e desesperançados, perderam-se dispersos como ovelhas sem pastor. Aquele ladrão resgatara o elo que se perdera. Os anjos que rodeavam o Gólgota ouviram de longe a sinfonia daquela voz. É quase inexplicável a reação daquele crucificado anônimo. Em Mateus 27, versículo 44, ele insulta o Nazareno, fazendo eco aos impropérios do seu colega de suplício. Pouco depois, ele muda, ele repreende o companheiro. Para nós o castigo é justo,
Este, porém, não fez mal a ninguém. As escamas que obstruíam sua visão, de repente desapareceram. Os olhos do pecador se cruzaram com os olhos do homem sem pecado, e o milagre aconteceu. Aqui, meus amigos, eu emito minha própria opinião. Nas cercanias da cruz, não restou quem igualasse a Dimas, o bom ladrão. Excetuando Jesus, ele era o maior clarividente naquela tarde de sexta-feira. Havia curiosos, havia indiferentes, havia rancorosos adversários, havia apóstolos confusos e decepcionados. Ele fora o único clarividente que devassara os arcanos e percebera a glória e o poder do futuro Cristo planetário. Os devotos das figuras ilustres que estiveram no pátio do Gólgota naquela manhã, que me desculpem. Dimas, o bom ladrão, no meu entendimento, superou todos pelo carisma da vidência. Ele só perdia para Jesus em força espiritual. Com absoluta convicção, eu reafirmo, sem medo de errar, aquele malfeitor tornou-se a maior figura humana abaixo de Jesus nas cercanias do Calvário. Ele compreendeu o que os outros teimavam ignorar. Sem ter convivido com o Mestre, aquele homem mostrou crença robusta. O Nazareno lhe abriu cortinas de mundo maravilhoso, repleto de claridades. Em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. No mundo espiritual, Dimas cresceu entre os discípulos mais ardorosos da seara cristã. Muita gente pensa que é indispensável pertencer à religião. Eu não penso assim. O apóstolo Paulo também não. E Jesus jamais adotou sectarismo. A leitura da nossa ficha não será feita pelos olhos do corpo, olhares trocados entre aqueles dois crucificados. Dimas e Jesus mostram isto, e os dois se entenderam. E neste entendimento, caríssimos, nós vamos fazer a primeira interrupção em nosso programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. E convidamos vocês para acessar o nosso site. Ele já está na telinha, por gentileza do João Luiz, a quem agradecemos. E não esqueçam as 133 palestras que se encontram no YouTube, dia e noite à disposição dos telespectadores. Único clique trará uma das nossas 132 dissertações esclarecedoras. A página Getúlio no YouTube, constante do site, estabelece ligação direta para 81 palestras, aquelas lá iniciais. Escolha dentre elas e clique. E agora a continuação do nosso tema de hoje. Ainda hoje estarás comigo. Raciocinem, por favor, meus caros. Todos nós, como árvores, temos casca, uma casca externa que esconde o nosso interior.
Naquele meio tronco escondido é que encontraremos tábuas para edificar a nossa nave libertadora. O revestimento exterior pode enganar. Muitos desprezam madeira excelente, sugestionados pelo aspecto grosseiro da casca. Julgamos pelas aparências, e as aparências enganam. Aquele ladrão na cruz era homem de aspecto rude. O fato de ter inicialmente participado das manifestações contra o mestre prova isto. Ele repetiu o refrão agressivo que a multidão lá fora veiculava com raiva. Não esqueçamos, todavia, que o desabafo veio da casca daquele homem. A casca escondia interior essencialmente bondoso. Espíritos que reencarnam em condições precárias são esmagados pela pressão da sociedade. Mas o amargor e a revolta se encontram muitas e muitas vezes apenas na casca. Rolo compressor deprime e fabrica revolta. O ser humano se rende ao assédio do desespero e a cara de mal pode ser máscara onde ele se esconde. Talvez seja por isso que a tradição apelidou aquele homem de bom ladrão. Ladrão, sim, mas um ladrão que tinha um interior sensível. Sua agressividade e maus costumes se revelaram periféricos. Não acreditamos que aquela criatura fosse essencialmente perversa. Não acreditamos que aquele homem tivesse real desejo de afrontar Jesus. Tanto isso é verdadeiro que em seguida ele se redime de todo o gesto inamistoso, apontando em Jesus a figura de um rei. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino, Senhor. O mestre reconhece o clarividente no mesmo instante, ele dá o prêmio merecido. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aqui nós temos algo a perguntar. Terá Jesus, naquele mesmo dia, levado Dimas para o céu, como dizem doutrinadores de algumas correntes? Inúmeros respondem de cara, positivamente, Jesus levou aquele homem para o céu de imediato. Baseados tudo na letra da Bíblia. Muitos embarcam na canoa furada. Fundamentados no Evangelho, nós não podemos partilhar esta ideia. Jesus não esteve no paraíso naquela sexta-feira da sua morte. Portanto, fica claro, ele não levou Dimas para o céu naquele dia. O Evangelho é prova. Morto, sim, na carne, Jesus foi e pregou aos espíritos em prisão. Espíritos ainda dos tempos de Noé. Está lá em 1 Pedro 3, versículos 18 e 19. Com base nessa citação de Pedro, uma prece católica proclama que Jesus desceu à mansão dos mortos e ao terceiro dia ressuscitou. Antigamente, nos meus tempos de criança, eu me lembro que esta prece dizia que Jesus desceu aos infernos. Depois foi mudada pelo clero. De qualquer maneira, uma coisa é certa: o mestre não visitou o paraíso naquela sexta-feira. Existe uma prova desta nossa afirmação.
existe mais uma prova. Percebendo o propósito de Maria de Magdala de lançar-se em seus braços, Jesus a conteve dizendo: não me toques, Maria, porque ainda não subi ao Pai. João 20, versículo 17. Percebam que este encontro de Jesus com Madalena ocorreu na madrugada de domingo, 3 dias depois da sexta. Ele mesmo diz que não subira ao Pai. A promessa na sexta-feira ao bom ladrão apontou a palavra hoje. Hoje estarás comigo no paraíso. Alguma coisa, portanto, não está bem explicada pelos detentores do paraíso rápido e fácil. Porque tem gente que gosta de colocar o paraíso como um acesso fácil. Todo mundo vai entrando assim, como a casa da mãe Joana. Qual teria sido o verdadeiro sentido das palavras de Jesus dirigidas ao bom ladrão, caríssimos? Uma coisa é certa. Se naquele dia Jesus não esteve num lugar chamado paraíso para levar Dimas, é sinal que o paraíso não é um lugar. O paraíso não é uma posição geográfica. O paraíso, meus amigos, é um estado de alma. O paraíso não só pode ser uma inefável alegria de espírito, independente de latitude ou longitude. Interpretando desta forma, toda a controvérsia desaparece. Ao acordar da morte naquela sexta-feira, Dimas gozaria a sensação intensa de paz que lhe fora entregue como prêmio. O paraíso é isto, estejamos encarnados ou desencarnados. Vejam que depois da crucificação, Jesus desceu aos infernos para pregar aos espíritos em prisão. Nem por isso Jesus padeceu as agruras daquele mundo de pranto e ranger de dentes. Jesus não se misturou com aqueles pobres, tresloucados, pecadores. Isso se explica. Jesus levava o paraíso dentro dele. Dimas, a partir daquela sexta-feira, subiu alguns degraus no rumo da bem-aventurança. Este é o sentido das palavras do Mestre: estarás comigo no paraíso. Tudo se esclarece, amigos, quando nós prestamos atenção nas entrelinhas da Bíblia. Você não pode teimar no texto isolado, desprezando o resto das Escrituras. O texto e o contexto devem ser analisados. Precisamos estudar doutrina também pelas entrelinhas. No meu entendimento, nada é mistério e nada é inexplicável. E aqui deparamos outra pedra no caminho do nosso raciocínio. Nós já falamos em sétimo céu, e alguém poderá questionar: existe um lugar, Getúlio? Verdade, existe um lugar. Nós temos dito que existem inúmeros céus, espíritos perversos reunidos aqui, espíritos bons congregados ali. Acontece no mundo espiritual o mesmo que acontece na terra. Os grupos se formam pelas afinidades. Formigas e abelhas se juntam onde existe mel. Urubus crocitam reunidos onde há carniça. Magneticamente os semelhantes se atraem. A lei das afinidades, meus amigos, é uma realidade nos dois mundos. E um lugar onde existe Deus, onde está Deus, só pode trazer aqueles espíritos que se afinizam com Ele, pela quase perfeição. E neste momento, meus caros, nós vamos fazer a segunda interrupção em nosso programa,
para os comerciais do canal, mas é um zás. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Saduceus modernos continuam de pé atrás, negando a preponderância dos espíritos na parceria da vida. Saduceus materialistas proclamam que o corpo de carne é a força motriz do vivente e que o espírito sem o corpo fica fraquinho, sem rumo. Meu Deus do céu, quanta besteira! Meu querido saduceu moderno, eu desejo que você me responda apenas única pergunta. Única, não quero mais nada, só isso. Jesus, após crucificação na sexta-feira, como dissemos há pouco, desceu à colônia espiritual, aonde viviam almas desobedientes, ainda dos tempos de Noé. Estavam vivas lá. Ele desceu para pregar seu evangelho aos cativos. Se a teologia dos saduceus modernos proclama que o espírito, como simples fôlego, depende do corpo e nada produz, como Jesus se locomoveu sem corpo para ir ao encontro dessas almas? O fato é que o mestre esteve lá e o seu no astral inferior, e o seu corpo ficou no sepulcro de Arimateia, sem se mexer. O Evangelho nos informa, foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais foram desobedientes nos dias de Noé. 1 Pedro 3, versículo 19. Outra coisa, os ouvintes de Jesus, mortos nos tempos do dilúvio, fique claro, como poderiam ter ouvido se o espírito não estava, o corpo dele já virara poeira, já virara podreceira, já acabara. Então, não é pelos ouvidos do corpo que eles ouviram a pregação de Jesus, e sim pelo espírito. Porque é o espírito que predomina em nosso entendimento. Vejam só, meus amigos, é um axioma bastante claro para ser definido. Está na hora de entender, caríssimos saduceus modernos, que Salomão enganou vocês. E depois desse pinguinho de doutrina, a continuação do tema. Ainda hoje estarás comigo. Profissional da música prefere conviver com artistas do ramo. Médico certamente passará desinteressado por congresso de astronomia. O que um médico tem a aprender num congresso de astronomia? Os grupos se formam automaticamente pelas preferências e afinidades. No mundo espiritual é a mesmíssima coisa. Quando apontamos o sétimo céu, morada de Deus e dos seus assessores, marcamos território sagrado. Ninguém considere prisão domiciliar. Ninguém está preso lá, não. Porque a liberdade é o fundamento de tudo. Para onde nos locomovermos, seguirá conosco aquilo que nós somos espiritualmente, independente do território. O paraíso para o bom ladrão foi o milagroso alargamento da sua visão. Naquela tarde, depois do desencarne, ele acordaria em paz. Ele foi o primeiro a receber impulso do novo Cristo, do Cristo planetário.
Todos nós, meus amigos, somos defrontados por 3 caminhos em nossa jornada de ascensão: o caminho da dor, o caminho do amor e o caminho da iluminação. Dimas foi defrontado por este último atalho. Dimas foi iluminado. Seus olhos se abriram para aquela luz e ele absorveu toda a força da claridade. Bastou átimo de segundo para que ele compreendesse dilemas seculares. Alguém que recebesse choque elétrico de alta voltagem não teria sofrido um impacto maior. Eu diria mais, gozado um impacto maior. Seria mais certo. Dimas foi iluminado pelo poder do Cristo planetário. Quase todos nós, meus amigos, vivemos a mesmice do nosso dia a dia. Este é o perigo. A rotina sufoca. A pasmaceira do cotidiano vai cortando aspirações e os sonhos vão desaparecendo. A síndrome das coisas repetidas toma conta de nós. Nossos passos atravessam aquelas mesmas ruas, distraídos, nunca percebemos placa que foi colocada naquele mesmo lugar pelo qual passamos todos os dias. A placa está ali e nós nem notamos. Durante anos atravessamos os mesmos caminhos sem perceber aquele anúncio insólito. De repente, numa noite de tempestade, passamos por aquela mesma esquina onde se encontra a placa. A luz do relâmpago nos força a leitura pela primeira vez. Pela primeira vez nós enxergamos a placa. Iluminação, meus amigos, é mais ou menos isto. Quando a claridade se torna rotina, dispersamos a atenção, enxergando muitas coisas ao mesmo tempo. Nossa curiosidade não se concentra em nada. A rosa dos ventos se move enlouquecida. De repente o estrondo da borrasca apaga todas as luzes e tateamos na escuridão, cegados pela escuridão. Nossa cegueira momentânea é salva pelo clarão daquele relâmpago. E acabamos lendo a placa de aviso que negligenciamos a vida inteira. Amai-vos uns aos outros são as palavras escritas na velha placa. Em letras douradas a frase de Jesus aparece diante dos nossos olhos. Iluminação é isto. Dimas percebeu a placa naquela tarde cinzenta de sexta-feira. Paulo de Tarso, quando o clarão o deixou cego na estrada de Damasco, é outro exemplo. Tal fenômeno não acontece aleatoriamente, porém. Será necessário lastro de boa vontade e amor no coração. O Evangelho é claro. Muitos são os chamados, mas bem poucos os escolhidos. A convocação abrange todo mundo, homens e mulheres, ricos e pobres, sábios e letrados, negros, brancos e amarelos. Não há barreiras, nem sexo, nem raça, nem condição social, nem diferença cultural. Faculdade de teologia não conta. Pode ajudar, mas não é primordial. O importante é adquirir cultura. Mais excelente, porém, é ser justo e solidário. É saber amar. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, tanto quanto eu vos amei. Nisto conhecerão todos que sois verdadeiramente meus discípulos. João 13, versículos 34 e 35. Trio de curandeiros, amigos, atuava numa ilha do Pacífico.
Os três eram tão ignorantes que não sabiam recitar prece alguma. Tendo sido informado daquela situação, o bispo resolveu visitá-los para ver o que ele podia fazer. Afinal, se os três homens faziam milagres em nome de Jesus, tornava-se indispensável orientá-los. Quando chegou à montanha, aquela morada dos curandeiros, o bispo ficou escandalizado com a miséria e os costumes primitivos dos seus diocesanos. A reza dos três era algo de cair o queixo. Nós são três, diziam eles em coro. Vós são três. Bendito seja o santo nome de Deus. Era o refrão adotado por aqueles caipiras. A sensibilidade do bispo foi abalada pelos erros grosseiros contidos naquelas poucas palavras. Por mais que se esforçasse, todavia, o bispo não conseguiu colocar algo diferente na memória deles. Repetiu o Pai Nosso durante 7 dias para que decorassem, mas o esforço foi inútil. Desanimado, o bispo desistiu, iniciando a viagem de volta. O barco já estava longe da ilha onde eles moravam, quando o prelado percebeu os 3 curandeiros acenando freneticamente, andando de sandália sobre as águas do mar. O bispo levou um enorme susto. Esquecemos as palavras da oração, disse o mais velho, esfregando as mãos aflito. Queremos que o Senhor nos ensine tudo outra vez, pediu o mais moço, quase chorando. Meus amigos, respondeu o bispo atônito, podem rezar do jeito que vocês quiserem. O fato de andar sobre as águas, de chinelos, de sandália, mostra que não tenho mais nada para lhes ensinar. E aqui nós faremos mais uma pequenina interrupção para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E já atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão. O tempo passou rápido como cavalo de raça. E coloquem na agenda, sexta-feira é nosso dia de encontro. A partir das 16 horas, agora é às 16 horas das sextas-feiras, sempre estaremos aqui, ao vivo e a cores. Na próxima sexta-feira focalizaremos outro assunto ligado à Bíblia e aos Evangelhos. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto de hoje. Ainda hoje estarás comigo. Imaginem a cena, meus caros amigos. Os 3 curandeiros correram de sandália, sem necessidade de barco, sem nada, andando sobre as águas do mar, para alcançar o barco do bispo. O bispo levou um tremendo susto. Isto nos ensina uma coisa, que a sabedoria pode ser importante, mas não é essencial para a ascensão do espírito. O essencial mesmo, vocês sabem, não preciso nem eu dizer, repetir, aliás. Como escreveu o apóstolo Paulo, se eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, não passaria de metal sonoro ou de campainha tinindo. 1 Coríntios 13, versículo 1. Aqueles caipiras ignorantes, apesar de incapazes
de pronunciar uma simples prece, possuíam algo mais que só Deus conhece. Cultura gera sucesso, fama e fortuna, mas pode não acrescentar progresso espiritual. Pode não acrescentar. Jacques Armand desperdiçara os anos da vida simplesmente gozando o seu dinheiro. Sempre fora rico e se transformara num boêmio irresponsável. Ele bebia, namorava, brigava, amanhecendo em bares. Paris, no seu entendimento, era laboratório onde ele experimentava todo o seu poder de sedução, namorando A e B, seduzindo A e seduzindo B. Quando atingiu a meia-idade, porém, fato inesperado aconteceu. Pela primeira vez, Jacques Armand se apaixonou de verdade. Pior para ele. Michele de Leone era muito mais nova. Jacques Armand fez tudo para conquistar aquela mulher. Esforços inúteis. O coraçãozinho de Michele já tinha dono. Marcel Dupré era o seu namoradinho. Os dois tinham a mesma idade, os mesmos ideais e os mesmos sonhos. Nasceram um para o outro. Jacques Armand não tardou a descobrir que o seu rival fora preso pelos nazistas. Naquela manhã, chegou a notícia de que o moço estava preso pela terrível polícia de Hitler. O namorado de Michele se encontrava no corredor da morte. Só faltava determinar o dia da execução. Naquela altura, Jacques Armand poderia acalentar esperanças. Morto Marcel, ele teria chances de conquistar Michele. Vejam só, meus amigos. Abrira seu terreno para a sua felicidade. Era só esperar. Mas não foi este o procedimento de Jacques, porém. Algo inusitado explodiu no coração daquele boêmio. Ele daria tudo para ver Michele completamente feliz. E ele enxergava que Michele não seria tão feliz com ele quanto com Marcel. Então ele resolveu. Salvaria Marcel, custasse o que custasse. A felicidade de Michele se tornou um compromisso sagrado para aquele homem. A resposta da resistência francesa, todavia, foi desanimadora. Arrancar alguém daquela prisão seria mais difícil do que assassinar Hitler, informou o chefe da resistência. A falta de alguém no corredor da morte decretaria a pena capital para todos os guardas do presídio. Morreria todo mundo. Eu compreendo, retrucou Jacques Armand, mas se alguém ficar no lugar de Marcel, isto será possível e ninguém vai notar. O herói da resistência olhou confuso para aquele homem e disse: quem tomará lugar de um condenado à morte? Eu ficarei no lugar de Marcel, disse Armand. Subornem a guarda do presídio. Ainda esta madrugada eu quero estar na prisão no lugar daquele moço. Dias depois, alguém foi executado no pátio do presídio.
O boêmio Jacques Armand entregara a sua vida para salvar outro ser humano por amor. O amor o transformara em mártir. Enquanto laborarmos ao alcance dos nossos 5 sentidos, continuaremos ao nível da horizontalidade. Como galináceos assustados, nos faltarão asas para voarmos além dos muros da prisão. Com os olhos da carne, a nossa visão se esgota em poucos metros. Nossos ouvidos deixam de funcionar na faixa limitada dos sons urbanos. Jamais escaparemos da camisa de força das nossas inclinações. Jacques Armand fugiu desta assustadora prisão. Adquiriu coragem e destruiu cada uma das suas resistências. Destruiu tudo que existia de contrário àquela ideia e se tornou mártir. Jacques Armand se levantou do chão e destronou o carrasco que sufocava seus sentimentos. E nós voltamos ao Evangelho, caríssimos, onde está escrito: ninguém possui amor, maior amor do que este, entregar a própria vida para salvar os amigos. Palavras de Jesus em João 15, versículo 13. Voltando ao início da nossa exposição, lembramos o nosso personagem central. Dimas enxergou, para além dos andrajos de Jesus, a figura gloriosa do Cristo. Enquanto todos choravam, ele se encantou com aquele rei. É que ele já se libertara da estreiteza dos 5 sentidos. Dimas e Jacques Armand parecem alunos da mesma escola heróica. Ambos agiram na ampla esfera da intuição espiritual. Libertados da prisão da matéria, eles se ergueram do chão. Seus olhos alcançaram a região alcandorada da montanha sagrada. Dimas e Jacques Armand voaram como águias pelos céus, perolados de estrelas. Quem morre na justiça é mártir, e o mártir é filho da predileção divina. A intuição espiritual foi ferramenta usada pelo bom ladrão e por Jacques Armand. Todos os médiuns do Divino Espírito trabalham com esta ferramenta. A ferramenta da inspiração que os guia pelos caminhos escuros da vida. Por isso, ambos realizaram coisas incompreensíveis e até desconcertantes. Na hora 9ª da crucificação, surgiu a figura do apóstolo de número 13. As barreiras tombaram. As estrelas deram passagem para aqueles anjos abençoados pela divina graça. A morte se tornou vida e novas luzes se acenderam para desfazer as trevas. Depois de nos libertarmos dos 5 sentidos, ouviremos a voz de Jesus proclamando para nós um dia: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. E para vocês, meus amigos, a minha gratidão pela presença constante, pela solidariedade. Muito obrigado, meus caros. Que as bênçãos divinas se derramem por todos vocês, por todas as famílias,
por todas as pessoas. Prosperidade, saúde, paz, harmonia, tranquilidade, mas acima de tudo, caríssimos, amor no coração. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.